o guardião da floresta. A floresta que margeava a pequena cidade nunca havia sido totalmente explorada. Acreditava-se que suas árvores eram tão antigas quanto o tempo, crescendo em uma trama tão densa que nem mesmo a luz do sol conseguia penetrar suas copas. A lenda dizia que, em seu coração, habitava uma criatura que nunca permitira a entrada de nenhum ser humano. Quem ousasse cruzar suas fronteiras acabaria perdido para sempre, ou, em casos mais sombrios, jamais retornaria. Por anos, essa história manteve os moradores distantes, mas, como em todas as lendas, a curiosidade eventualmente se tornaria irresistível. Um grupo de exploradores, intrigados pela lenda e movidos pelo desejo de descobrir a verdade, decidiu entrar na floresta. Havia algo magnético em sua missão: desvendar o segredo do lobo guardião que, segundo relatos, rondava a floresta em silêncio, observando, esperando. Liderados por Marcos, um cético veterano de expedições em terrenos inóspitos, o grupo incluía Luísa, uma especialista em fauna selvagem, Ricardo, o cartógrafo, e Ana, uma pesquisadora obcecada por mitos antigos. Logo no início da caminhada, o ar parecia diferente. O som das árvores se curvando ao vento era como sussurros, e a névoa rasteira surgia com um frio que penetrava até os ossos. Enquanto avançavam, o silêncio da floresta se tornava inquietante. Não havia o som habitual de pássaros ou insetos, apenas o ocasional estalo distante de galhos, que fazia cada um deles trocar olhares nervosos. Parecia que algo ou alguém os observava. Na primeira noite, acamparam perto de um rio seco. Durante a noite, todos, exceto Marcos, relataram ter ouvido uivos distantes. Eram profundos e longos, como se o som ecoasse por entre as árvores. Provavelmente um lobo, disse Marcos, tentando acalmar o grupo, embora seu olhar não escondesse a dúvida que crescia. Mas os uivos não eram de lobos comuns. Havia algo ancestral neles, algo que despertava um medo primitivo, impossível de ignorar. No segundo dia, as árvores pareciam se fechar ainda mais ao redor do grupo. O terreno era traiçoeiro e a vegetação densa os forçava a seguir trilhas cada vez mais estreitas e sinuosas. Ricardo, o cartógrafo, já estava confuso. A bússola girava sem rumo e as marcas deixadas para trás sumiam, como se nunca tivessem estado ali. Eles estavam claramente sendo desviados. Foi no fim do terceiro dia que viram pela primeira vez. Entre as sombras da floresta, surgiram dois olhos brilhantes, observando de longe. Luísa, que caminhava à frente, parou bruscamente e apontou para uma clareira mais adiante. A forma era imponente, e mesmo à distância, era impossível não sentir o poder que emanava da criatura. Um lobo maior do que qualquer outro, com uma pelagem prateada que brilhava sob a luz filtrada da lua cheia. Seus olhos, de um dourado profundo, fixaram-se no grupo. Ele não se moveu, apenas observou, como se estivesse decidindo o que fazer com os intrusos. É ele, sussurrou Ana, o guardião. O grupo congelou, sem saber se deveria continuar ou recuar. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, o lobo desapareceu tão rápido quanto havia surgido, fundindo-se à escuridão. O silêncio voltou, mas agora estava carregado com algo muito mais pesado. Não era mais apenas uma lenda. O guardião era real. Certa noite, quando todos estavam exaustos e à beira de desistir, Ana decidiu que não havia mais tempo a perder. Nós estamos sendo testados, disse ela, com uma convicção quase febril. O guardião não está nos caçando. Ele guarda algo nas profundezas desta floresta. Algo que devemos descobrir. Marcos, que até então resistia à ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo, começou a ceder. Não havia outra explicação. Eles haviam caminhado por dias, e, no entanto,
continuavam onde começaram. As trilhas não faziam sentido, a floresta parecia viva, alterando o curso das passagens. A única constante era o lobo, o guardião, que aparecia sempre que eles se aproximavam do que parecia ser o centro da floresta. Na manhã seguinte, o grupo decidiu seguir o lobo. Quando ele apareceu ao amanhecer, eles o seguiram sem hesitar, e o caminho que antes era uma armadilha de raízes e espinhos parecia agora se abrir para eles. A cada passo, a sensação de que estavam se aproximando de algo antigo, poderoso, crescia. Finalmente, chegaram a uma enorme clareira. No centro, uma árvore colossal, com raízes que pareciam mergulhar nas profundezas da terra e galhos que quase tocavam o céu. O lobo, em silêncio, caminhou até a base da árvore e se deitou, como se esperasse. Foi então que Luísa percebeu as marcas gravadas no tronco. Eram símbolos, antigos e desconhecidos, que emanavam uma energia inquietante. Ana, tomada por um impulso, aproximou-se da árvore e tocou uma das marcas. No instante em que seus dedos tocaram a superfície, uma onda de calor percorreu o chão e a floresta inteira pareceu respirar. O lobo levantou a cabeça e soltou um uivo profundo que reverberou por toda a clareira. O segredo finalmente foi revelado. A árvore não era apenas uma árvore, ela era uma prisão. O lobo guardava não apenas a floresta, mas algo muito mais perigoso, uma entidade, uma sombra antiga, presa nas raízes da árvore. Os símbolos eram selos, impedindo que a criatura fosse libertada. E o guardião, o lobo, estava lá para garantir que ninguém, em nenhum momento, quebrasse aqueles selos. Ana, agora ciente do verdadeiro perigo, recuou. "Nós não devíamos estar aqui", sussurrou. "Se libertarmos isso, será o fim." Marcos, com o coração acelerado, olhou para o lobo. Ele não era o inimigo. Ele era o protetor. E eles estavam a um passo de destruir tudo o que ele havia protegido por séculos. Com a clareira envolta em uma energia pesada, o grupo entendeu. A floresta não os estava afastando por maldade. Ela os estava protegendo de um mal muito maior, escondido nas profundezas. Eles precisavam sair. E rápido. O lobo os observou enquanto recuavam, desaparecendo na escuridão da floresta, seu papel de guardião cumprido.